Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, no nosso aplicativo. Hoje, dia 10 de agosto de 2020, segunda-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio. A mesa de som é dele, Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere o nosso dia a dia. Vamos então ao tema do dia. Falando de Vida e o tema do dia. Solidariedade é um ato de bondade e compreensão com o próximo ou um sentimento, uma união de simpatias, interesses ou propósitos entre os membros de um grupo, interdependência de sentimentos, de ideias, de doutrinas. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. Os humanos são sempre solidários, agregados e altruístas nas desgraças. Entretanto, nas graças, são sempre egoístas e exclusivistas. A solidariedade é um valor que pode ser definido como a tomada de consciência das necessidades dos outros e o desejo de contribuir e colaborar para a sua satisfação. Trata-se de um valor que se deve incentivar tanto na família como na escola, assim como em outros âmbitos. Quem pratica o ato de ser solidário não ajuda apenas o próximo, mas ajuda a si mesmo. Passam a entender as dificuldades e conseguem enfrentá-las de uma maneira diferente. Se tornam pessoas mais felizes e realizadas e sabem encontrar o verdadeiro sentido da vida. A solidariedade se multiplica durante a pandemia de Covid-19. Hoje, no Falando de Vida. Muito bem, solidariedade. É importante começar a semana com esse super tema para você participar conosco também através do nosso WhatsApp, que é o 974110125. E também você pode participar ao vivo pelo telefone 3954-3010. Você pode ligar e também bater um papo conosco também para começar bem a semana, para levantar esse astral também nessa semana. E para nos auxiliar nesse tema super importante, nós convidamos ele que já é o nosso amigo de sempre aqui, a nossa Rádio Mensagem, é o vice-presidente da Cruz Vermelha aqui de Jacareí, o Ivan de Carvalho, que gentilmente participa conosco. Ivan, muito boa tarde, uma ótima semana, Ivan. Ô, Dona, muito obrigado do convite, boa tarde, tudo de bom pra você, tá? Tá tudo bem, graças a Deus também. Você tá em casa, né, Ivan? Encolhidinho aqui, né, Dona? Sai dois dias por semana eu tenho que sair, não tem jeito, mas hoje tô quietinho aqui em casa. Aliás, ô Ivan, eu me lembro que você foi uma das primeiras pessoas que falou para mim em relação desta pandemia que estava acontecendo assim, lá não sei aonde, e você estava preocupado que o negócio que a questão era séria, que era justamente sobre esse vírus. Lembra disso, Ivan? Lembro. Nós precisávamos fazer alguma coisa, porque vinha uma coisa brava, não é mesmo? Exatamente, foi justamente isso que você falou, que a coisa é brava. Você estava muito preocupado, porque você disse que as informações da Organização Mundial de Saúde, lá em fevereiro, já tinha uma informação muito drástica sobre a questão do coronavírus, né? Claro. Ô, Dona, a gente está sempre muito bem informado, né? Graças a Deus, né? A gente está vendo jornal, tá vendo WhatsApp, vendo Facebook, às vezes a gente vê alguma coisa que não é verdadeira, né? E aí a gente passa para você, Dona, dá uma olhada nisso, tá certo? Mas é a obrigação da gente de ver, e vocês como meio de comunicação, que vão checar para ver o que está acontecendo. Na semana passada mesmo eu passei um fake news para vocês, né? Passou mas sim. Faz parte. Faz parte.
Passou sim. A gente, logicamente, a gente checa tudo que nos manda aqui, esse que é importante também. Ô Ivan, nesse período todo, muita gente deixou de trabalhar, infelizmente muita gente perdendo o emprego, as diferenças sociais se aplumando, né, sendo mais vista. Como é que a Cruz Vermelha tem atuado nesse período todo? Então, vamos falar primeiro de São Paulo. São Paulo, o hospital foi transformado em hospital de Covid. O hospital lá da Moreira Guimarães, perto do aeroporto, lá é um hospital de Covid, transformou o hospital. A Cruz Vermelha de São Paulo, ela só de cesta básica, ela distribuiu mais de 200 mil cesta básica. Inclusive ela veio na região, ela teve no litoral norte, e uma quantidade quase que a mesma de kits de higiene e limpeza, tá certo? Isso São Paulo. Nós fizemos para o Sindicato Rural, nós fizemos 4 mil máscaras, que foi distribuído para a zona rural de Jacareí, de São José, de Santa Isabel, de Garatá, né? Nós fizemos máscara para eles, o nosso pessoal da Cruz Vermelha. Nós fizemos mais 2.500 que nós estamos distribuindo. Nós não sabemos até quando vai isso. Estamos prontos para fabricar mais, tá certo? É máscara de pano, que é lavável e tal. A farmácia continua funcionando normalmente. As cadeiras de roda e tal. A única coisa que nós não podemos aceitar, isso é uma determinação da Cruz Vermelha. Não aceite roupa de bazar, porque tem uma certa precaução que pode vir um vírus no meio dessas roupas que estão guardadas há muito tempo. Isso nós não estamos fazendo. Nós não aceitamos roupa para bazar. Eu vejo até varal aí na cidade, isso eu não acho legal, tá, Dona? Então eu acho que isso tem que mudar. Não é para mexer com essas roupas, isso é determinação da Cruz Vermelha. Então nós não estamos fazendo isso, tá certo? Determinação da Cruz Vermelha então, né? Que não mexa com roupa de bazar. Inclusive as doações que estão pedindo é sempre cobertor novo, roupa nova, tudo lacrada e tal. Tanto é que a gente vê nas lojas, né, Dona? Que pulveriza as roupas, fica por 72 horas no varal, faz uma higiene nessas roupas. Os calçados, põe uma meia de plástico para experimentar, porque do contrário não pode fazer assim, né? Então, eu acho que tem que tomar algumas medidas. A situação é muito grave. Eu acho que nós temos aí um período ainda muito longo disso. Para mim, até o fim do ano, está perdido. Vai continuar assim. Ô, Ivan, em relação, por exemplo, já que dentro da tua visão, da tua experiência, acredito que a gente ainda vai até o final do ano, muita gente vai precisar de ajuda, né? Eu não acho, no primeiro momento, graças a Deus, tem muita gente ajudando as empresas e tal. Eu não sei até quando tem esse fôlego, tá certo? O governo está ajudando, já inclusive a gente já viu que vai aumentar mais parcelas dos R$600. É ruim? É melhor que nada. Eu acho que é melhor que nada. Dá para comer, não é verdade? Quem tem fome tem pressa, né, Ivan? Eu acho que isso dá para comer. Então, eu vejo um monte de gente que está trabalhando para isso, um monte de empresa, um faz álcool, outro doa alimento e grandes quantidades. Então, eu acho que a solidariedade, graças a Deus, nesse momento, é muito boa. Isso precisa continuar, tá certo? Aliás, Ivan, a gente precisa até mudar um pouco do foco, porque normalmente você que trabalha há muito tempo na Cruz Vermelha, sabe quem é que ajuda, né? E o Brasil, todo mundo sabe quem é que ajuda. Às vezes quem tem muito pouco é que mais ajuda. Acho que o Brasil precisa mudar agora esse mecanismo, né? Das pessoas que têm muito, também entrar nessa ciranda de também ajudar, né? Eu tenho visto, Dona, pelo que eu tenho acompanhado, as empresas têm ajudado bastante. Nós vimos na semana passada, até gostaria de parabenizar o Isaías, que conseguiu isso com a Farmaconde, veio os tratores para andar nas ruas, pulverizando a rua. Isso foi muito bom, né, Dona? Então, me parece que a Farmaconde também higienizou uma igreja aqui da nossa diocese, não lembro qual bairro que foi, mas... Não, ela está indo, porque além dos tratores, tem o pessoal com pulverizador nas costas também, sabe? Que vai fazendo. Olha, Dona, 7 tratores que pulverizaram quinta, sexta e sábado as ruas da cidade, isso foi muito bom, isso dá uma segurada no rojão bastante grande, tá certo?
Agora, claro que o emprego não vai voltar já, nós temos que manter essa população com a barriga cheia, não é verdade? Uhum. Nós temos que, isso para mim, antes de sair uma vacina, que a minha previsão é dezembro, se não for janeiro, nós não vamos ter condição, essa pessoa não tem condição de comer. Grande parte, alguns empregos apareceram, até porque o comércio mudou a visão, né? Hoje, o eletrônico que eles esperavam entrar daqui a 2 anos, já entrou já, tá certo? E todo mundo comprando via internet, ainda tem alguns defeitos? Tem sim, mas isso vai melhorar bastante, tá certo? Correto, então. Hoje, conversando com o Ivan de Carvalho, ele que é vice-presidente da Cruz Vermelha de Jacareí, falando basicamente dessa sua experiência, das informações, também do auxílio e de ajuda às pessoas também. Ô Ivan, a gente vai um breve intervalo, se aguenta um minutinho por gentileza, a gente volta já pra gente bater um papo e conversar muito mais sobre essa semana, também sobre a sua perspectiva, também provocar essa solidariedade do nosso povo brasileiro, do nosso povo vale-paraibano, porque, logicamente, a gente precisa se unir as forças para sairmos mais fortes dessa situação. Já voltamos com o programa Falando de Vida. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. A evangelização na medida certa. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com o programa Falando de Vida. Nós estamos vivendo um mês vocacional, né? Mês de agosto. Na sexta-feira a gente falou com o diácono Alexandre Magno, falamos também com o Fábio Vieira. Na segunda-feira passada conversamos com o seminarista, o Torres, e hoje é o dia do diácono, né? Então a gente parabeniza aí todos os diáconos da nossa diocese, em especial aí o diácono Ismael, 92 anos. Obrigado, viu, diácono Alexandre Magno, pelo toque aí. 92 anos, diácono Ismael, hein? Deus abençoe sempre, né? Está conosco também, acompanhando o programa Falando de Vida. Nós conosco hoje falando o Ivan de Carvalho, ele que é o vice-presidente da Cruz Vermelha, sobre ajudas, né? A Cruz Vermelha aqui de Jacareí, pelo menos todo ano, tem uma rotina e tem uma agenda de ajudar aí alguns municípios mais carentes aqui da região metropolitana do Vale do Paraíba. E esse ano ficou um pouco prejudicado isso, né, Ivan? Sim, mas nós fizemos alguma coisa, viu, Doni? Como nós logo de cara já estávamos mais ou menos preparados, né, que a gente via que a pandemia vinha, então nós já fizemos alguma coisa na atividade da serra. Nós fomos lá, distribuímos panfleto, nós fomos lá, colocamos faixa, nós fomos, o carro de som foi lá para fazer alguma coisa, inclusive o meu amigo Tobias, né, que era o grande me ajuda, pegou o Covid. Pegou o Covid? Pegou o Covid, mas nós fizemos alguma coisa lá. Agora, eu só queria fazer um adentro aí, pedir a você um espacinho aí, com relação a uma coisa que eu estou muito preocupado. Eu tenho muita preocupação com o lixo que sai das casas, onde a pessoa tem alguém que está contaminado, que tem alguém que está uns 14 dias lá guardadinho em casa. Então, Dona, eu pedia para as famílias identificar esse lixo, que esse lixo é um lixo, mesmo um lixo reciclável, ele é um lixo contaminado. Para passar um bilhetinho antes, não pode, porque ofende o cara, ele vai ficar mais marginalizado que está doente em casa. Eu acho que, por mim, eu prefiro, ele não vai ficar marginalizado, pelo contrário, ele vai ficar muito bem com a população, que ele não quer que a doença passe para outras pessoas. E o pessoal que pega o lixo, eles precisam receber esse lixo em 2 saquinhos, que pulverize com álcool, com um desinfetante, e põe alguma coisa, faz um bilhetinho, olha, esse lixo é especial, tem alguém contaminado, com suspeita, tá? Mas avise para a pessoa que faz a coleta do lixo, para o pessoal que faz coleta seletiva, que esse lixo tem que ser separado, ele não pode ser um lixo comum,
porque senão nós vamos ficar nesse vai e vem. Passa, sara um, pega outro, sara um, pega outro. Então, esse lixo não pode ser reciclado. Esse lixo tem que ser queimado, ele tem que acabar com ele. Aliás, Ivan, a tua preocupação é pertinente, mas ainda não há nenhuma comprovação científica disso, mas é aquela história que a gente sempre diz, né? Seguro morreu de velho, né? Eu acho que como nós pegamos nas roupas, como nós pegamos um monte de coisa, eu acho que o lixo também pode pegar. Então, vamos ter cuidado com tudo, né, Dona? Com o banheiro, vamos lavar a mão todo dia. Não adianta pôr máscara com o nariz de fora, pôr uma máscara no pescoço. Tem que pôr máscara que cubra a boca e o nariz. Tem que falar o seguinte, Ivan, queixo não pega Covid, né? Não pega. Queixo não pega Covid, põe a máscara no queixo, né? Não adianta nada. Graças a Deus, a população está se conscientizando. Hoje você sai na rua, você olha, presta atenção, e você está na rua também, o pessoal está usando máscara para valer. Mas o queixo não pega. O nariz aberto é o lugar para entrar, não é verdade? Exato, é o caminho da roça, né? É o caminho da roça, então vamos cuidar disso. Ô Ivan, você falou da tua preocupação, a minha preocupação nesse momento é justamente com a alimentação, sabe, Ivan? Porque semana passada eu estava lendo uma informação que a partir de agora, por exemplo, a ANEEL, a Agência Nacional de Distribuidora de Energia, agora pode cortar a energia de quem não pagou. E tem muita gente que tem a sua dificuldade financeira por conta do Covid. E até pouco tempo atrás estava dispensado o corte, né? Mas agora já voltou ao normal. E as empresas vão começar já a cortar quem não tem condições de pagar a sua energia elétrica. E a outra minha preocupação é a questão da alimentação, né? Por isso que eu falo da questão de ajuda, de auxílio, porque a gente acha que se deu um número de cestas básicas aí, mas o alimento você passa hoje, a gente come mesmo hoje, né? Não vai guardar alimento, né? Então cestas básicas e alimentação vai ter que ser constante, né? Nós precisamos dessa doação. Lá na Cruz Vermelha tem uma faixa, doa alimento para os seus irmãos. Não quer dizer que precisa levar na Cruz Vermelha, mas ele tem um vizinho lá que está passando por uma fase difícil. Ele faz uma caridade para esse vizinho, doando alimentos para ele, não é verdade? Não precisa levar na Cruz Vermelha, não precisa levar no outro, no live, para um pré-candidato a não sei o que está fazendo campanha agora, né? Então, leva para o seu vizinho, descobre mais 2, 3, às vezes na sua família tem gente precisando, doe para eles, não é verdade? Exato, exatamente. Na semana passada a gente conversou com o padre Rogério Félix, a paróquia Espírito Santo está com um trabalho muito bonito em relação a ninguém vai passar fome, e esse final de semana agora eles fizeram uma arrecadação também. E tem arrecadado tanta alimentação que tem distribuído por São José e outras cidades também. Isso que é o mais importante, é a multiplicação da solidariedade, viu, Ivan? Eu acho, e acho que nós devemos reservar, porque daqui a pouco o dinheiro pode ficar mais curto, né? Vai sim. E aí, outubro, novembro, dezembro, nós precisamos dessa comida, não é verdade? Ivan, daqui a pouquinho, quem tiver uma nota de R$200, a gente vai vender por 400, né? Vai ser relíquia, não vai? Lá no Rio já tinha, na feira de São Cristóvão, já tinha semana passada, né? Já tinha uma nota de R$200? Já tinha umas notas de... Mas nem saiu ainda. Pois é, mas já tinha lá na Feira de São Cristóvão, já tinha algumas notas rodando por lá. Eu até brinquei semana passada que pelo menos o Lobo Guará eu já vi, né? Bom, Dona, a farmácia da Cruz Vermelha está funcionando, o pessoal está funcionando, não está entrando ninguém ainda na Cruz Vermelha, tá certo? Entra muito pouca gente, a gente atende na porta ali, né? Tem tapete para matar o vírus com TAI, nós temos para lavar a mão, o álcool gel, tudo. Mas nós já fizemos antes, né? Nós colocamos um monte de faixa na cidade que você já deve ter visto, né? Uhum. Lá no comecinho, nós já distribuímos 30 mil folhetos para poder fazer com que a pessoa, aquelas informações do Ministério da Saúde, né? Que lave a mão, não faça aglomeração, não faça muita coisa. Hoje, muita coisa está sendo aberta, até porque é problema financeiro. As prefeituras não estão arrecadando, o comércio não está vendendo, um monte de coisa está fechando. Então,
mas os cuidados têm que ser o mesmo, né? Verdade, Dona? Correto. Ô Ivan, antes de te liberar, eu quero fazer uma pergunta para você, até para provocar o nosso ouvinte para participar também, aqui no nosso Falando de Vida. Por exemplo, a condução desse processo todo, de distanciamento, de quarentena, volta às aulas, você acha que está tudo certo? O Estado de São Paulo está conduzindo da melhor maneira possível? Qual que é a tua opinião, Ivan? A minha opinião, o grande problema é o dinheiro que está sendo comprado, coisas subfaturadas, né? Com valores excessivos, que ao invés de você comprar 2, você compra um só. Aí é que nós estamos vendo gente sendo presa todo dia, né? Então isso é muito desagradável. É o Brasil sendo Brasil, infelizmente, né? Na pandemia, o cara roubando e tal, é desagradável mesmo. E tirando da boca das pessoas, ele acumular um monte de dinheiro que talvez 2, 3 gerações dele não vai gastar aquilo. Não é verdade? Certo. É verdade, então, viu? É muito desagradável. Bacana, então. Ivan, obrigado pela tua participação. Se cuida. Vamos ter mais otimismo. A gente precisa ser otimista, né? De voltar aí o mais rápido possível. E essa solidariedade, ela tem que, eu diria, tem que ser proliferada e, logicamente, ser contagiada pela solidariedade, né? Claro. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Daqui a pouco nós temos vacina e vamos salvar a população. Se Deus quiser. Um abraço, obrigado, boa semana, Ivan. Obrigado você, Dona. Um abração para você também. Tchau. Grande abraço, obrigado pelo carinho. O Ivan de Carvalho, vice-presidente da Cruz Vermelha aqui de Jacareí, participando conosco. Bom, nós vamos liberar agora o telefone 3954-3010 e o 3011. Você pode ligar também e conversar conosco. Qual que é a tua opinião em relação aí aos procedimentos, né? Volta às aulas em outubro, não volta às aulas, o que você acha? Qual que é a tua opinião sobre esse assunto? Acho que é importante o nosso ouvinte participar e dar também o seu retorno em relação a esse processo todo. Estamos já em agosto, né? Estamos aí em agosto, março, abril, maio, junho, julho, agosto. São 6 meses, já 6 meses nessa situação toda aí. E pelo menos já dava para corrigir algumas coisas que você acha equivocado ou não, tá? Então você já pode dar a sua opinião e participar conosco também. Deixa eu só ver a mensagem aqui do Jean, do nosso WhatsApp, que é o 974110125. Ele disse aqui o seguinte, olha, que na semana passada ele recebeu uma mensagem que a nota de R$200 tinha que ter aí a foto do 7-1 da Alemanha, porque vai ser difícil dar troco. É verdade, viu, Jean? Nesse momento a gente tem que rir mesmo, viu? Tem que rir mesmo, porque até agora eu não entendi porque essa nota é de R$200, mas o governo acha que está faltando dinheiro, acha que vai ser interessante para a economia, mas é aquele detalhe, né? R$200 vai ser muito difícil dar troco mesmo, com certeza, ainda mais nesse momento. Poderiam ter segurado, né? Acho que o governo poderia ter segurado o lançamento dessa nota agora. Tá pronto, mas segura. Não precisa lançar, não precisa confeccionar, não precisa. Calma, vamos passar essa pandemia primeiro, né? Vamos passar toda essa situação primeiro também. Bom, vamos ao intervalo, a gente volta já com os nossos ouvintes participando, falando sobre esta semana, a expectativa dessa semana, a nossa região do Vale do Paraíba que está numa fase amarela, o que você acha? É o momento de abrir um pouquinho, não é o momento? O governo do Estado de São Paulo já anunciou a possibilidade de volta às aulas para o mês de outubro. Você concorda, você discorda e você também dá sua opinião aqui ao vivo no nosso Falando de Vida. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. E o programa Falando de Vida, de volta com muita informação para você e também com muito bate-papo aqui no programa Falando de Vida. Agora quem assume os controles aqui da nossa mesa de som é o Emanuel de Souza. O Antônio Márcio Buim vai descansar um pouquinho. Emanuel assumindo agora os controles da nossa mesa de som e vai até a noite, juntamente com o Paulinho Oliveira. Já trouxe a sua marmita, trouxe a sua mochila, trouxe o café da tarde, trouxe tudo aí, só não trouxe aí o seu airbag para dormir e a cama. Ele vai descansar em casa também. Mas eu falava sobre a questão aí da pandemia e também dos procedimentos, né, relacionados no governo do Estado de São Paulo. Tem alguns pontos que eu gostaria de elencar agora. Por exemplo, os governos e os governadores, e também juntamente com os prefeitos naquela oportunidade, desde março, né,
quando nós tínhamos ainda uma estrutura do Ministério da Saúde, ninguém conhecia, ninguém conhece ainda a própria situação, foi justamente criado a chamada aí, as aulas terminaram naquela oportunidade, né? Tivemos aí o cancelamento das aulas no mês de março, algo essencial, algo importante que foi tomado naquela atitude. Eu entendo o que hoje, infelizmente, são mais de 100 mil famílias que foram diretamente tocadas, né, por conta do Covid, por conta da morte. E naquela oportunidade, em março, a gente falava da China, depois falava da Itália, depois começamos a falar aí da Espanha, depois da Alemanha, Europa em geral. E aqui no Brasil ainda não chegou. Eu me lembro que depois do carnaval aqui, houve uma matéria onde se comemorava o lucro que o Brasil teve em relação ao carnaval. Aquele detalhe, né? Muita gente questiona, né? Mas por que teve carnaval naquela oportunidade? Por que teve o carnaval? Mas também tem uma situação que um ouvinte nosso, já naquela oportunidade, logicamente aí pela sua leitura, foi até o Aurélio que falou, por que já naquela oportunidade em março não se obrigava a máscara? Isso foi em março, ele falava em março. E muita gente dizia, alguns especialistas, que a utilização da máscara era só para quem estava resfriado, para quem estava com sintomas de gripe, então a máscara era para esse perfil. Ledo engano. Se nós tivéssemos a sabedoria, a sapiência naquela oportunidade, que esse simples paninho que nós estamos usando na cara, esse simples paninho que nós estamos pendurando no nariz e também na boca, no meu entender hoje, é o grande remédio que está salvando vidas, que é justamente, além, logicamente, da higienização, né, com álcool e gel, lavando a mão com sabão, mas aí a proteção através da máscara tem sido aí o grande medicamento, porque não se sabe nem como se trata. Não tem vacina ainda, não tem vacina, tem várias vacinas sendo testadas, mas nenhuma ainda que bateu o martelo e cravando que realmente é algo oportuno para vacinar. A grande expectativa é que nós tenhamos aí no mês de outubro e novembro, aí sim uma vacina já homologada, testada, por todos os setores de ciência, que essa vacina possa chegar. Mas por outro lado, a gente sabe que não vai conseguir vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Infelizmente, a gente sabe que não vai conseguir chegar ao mesmo tempo. Mas a grande expectativa é essa, que nós possamos, de alguma maneira, começar a ter um pouco mais de fortalecimento nas nossas ações, por conta aí, quando você abre, flexibiliza um pouco mais do comércio, como bares, restaurantes, academias, salões de beleza, que a partir de hoje, em São José dos Campos, podem reabrir a partir de hoje em São José, mas que as pessoas utilizem justamente o seu mecanismo de segurança. E quais são esses mecanismos de segurança? Álcool e gel, logicamente lavar a mão com água e sabão, que é o primeiro momento, e não descansar da máscara. Se você vai ficar aí 6 horas fora de casa, então use mais de uma máscara, né? Ou seja, traga para casa, para o trabalho, pelo menos aí de 2 a 3 máscaras, para você sentir, quando ela começa a umedecer, que é normal você sentir ela umedecer, então você já troca a máscara por uma outra mais seca, para você se proteger. Nós temos que fazer a nossa parte. Por quê? Porque ao longo desse período todo, você começa a ver uma entrevista de um especialista que estudou numa Universidade X, que se formou na Universidade X. Aí o amigo dele, que também se formou na mesma Universidade X, os dois têm posicionamentos distintos do mesmo problema que é o coronavírus. Aí se você pergunta, e nós, pobres mortais, o que a gente faz? Se pessoas que estudaram, analisaram, têm posicionamentos diferentes, a questão, fica em casa ou não fica em casa? Fica em casa ou não fica em casa? O que eu digo? Você é que tem que se cuidar. Você tem que se proteger, saia somente se for necessário. Quando sair, já sai com o seu kit de proteção, né? Que é máscara, álcool e gel. Aí não esquenta a cabeça com a pessoa falar, mas você está com mania de álcool e gel. Você está com mania de máscara.
Essa é a mania que está salvando muitas vidas, viu? Essa é a mania que está salvando muitas vidas, tá bom? Então tem que se proteger mesmo, até porque não tem mecanismo, não tem medicamento pronto para poder auxiliar as pessoas. Então nós é que temos que realmente nos cuidar em relação a todo esse processo ligados aí ao coronavírus. No primeiro momento, lá no mês de março, a grande situação que foi colocada, que era apenas o contágio para idosos, isso não aconteceu. Ou seja, nós percebemos que não só os idosos foram atingidos, todo mundo foi atingido hoje, né? Hoje tem criança, infelizmente, sendo atingida pelo coronavírus, tem adolescentes, tem jovens, aqueles que são, acho que os mais perigosos, infelizmente, para mim, são os assintomáticos, né? Que é aquele que tem o vírus e não tem sintomas. E ele acha que é um super-herói, então vai para balada, sai, mas ele está com o vírus. Isso não tem como comprovar isso, mas ele está com o vírus. Mas ele não tem sintomas e vai passar para todo mundo, e passa para todo mundo. A gente pode dar aí um grande exemplo, né, de uma autoridade conhecidíssima aqui do nosso país, que até o momento era praticamente, posso dizer que o presidente da República é assintomático, né? Que os sintomas dele foram sintomas muito, muito pequenos, muito frágeis em relação até se confirmar que ele estava com o coronavírus. Mas de lá para cá, ele achava que estava tudo certinho, mas estava passando o coronavírus para outras pessoas. E sim, infelizmente isso aconteceu, né? Agora, e tem outras pessoas que são assim também. Então todo mundo tem que se cuidar, todo mundo tem que se proteger, para que da melhor maneira possível a gente possa sair aí o mais rápido possível dessa situação. Agora, a opinião sobre a questão de volta às aulas. Me ligaram na sexta-feira dizendo justamente, Doni, o governo do estado de São Paulo disse que as aulas devem voltar no mês de outubro. Do mês de outubro para o final do ano, para acabar o ano, quantos meses faltam? Outubro, novembro, dezembro. São 3 meses, 90 dias. E essas aulas que vão voltar não serão aulas presenciais. Serão aulas, logicamente, para acertar algumas questões burocráticas das escolas e algumas questões de matérias. Mas esse ano eu entendo que deve se preparar para 2021 no ano escolar. Deve se preparar as escolas para o ano de 2021. Se preparar como? A própria questão aí as escolas sendo equipadas com máscaras, equipar as escolas com álcool e gel, equipar as escolas com todo o mecanismo de segurança, higienização, né? O próprio Ivan falou aí que a empresa Farmaconde ali passou com um carro aqui em Jacareí, pulverizando, higienizando aí a cidade inteira através aí dos pontos de ônibus. Ou seja, as escolas também precisam passar por isso, né? As escolas precisam passar por essa higienização. Não é só liberar a volta às aulas e a criançada com álcool, gel e máscara entrar nas escolas. Então todas as escolas terão que passar por essa pulverização e também por esta higienização. Será que todas as escolas terão condições de colocar aquele pulverizador na entrada? Porque a criançada vai para a escola e volta para o seu ambiente natural. E os pais que trabalham também têm contato com outras pessoas. Então entra o que o Ivan disse há poucos instantes. Então acaba virando essa situação de fecha, abre, é laranja, amarelo, e não dá, né? E isso tem praticamente mexido demais com a cabeça das pessoas. Tem muita gente que a força mental já não é a mesma de antes da pandemia. Mas nós esperamos que as pessoas possam realmente ter um pouco mais de consciência sobre isso também. Principalmente as nossas autoridades. Porque o que elas falam é o que justamente é o que nós temos, né, que acreditar. Não dá para a gente ficar duvidando desses poderes constituídos. São médicos, são profissionais, mas eles precisam assumir o ônus e assumir também o bônus. Não dá para jogar nas costas dos pais se as aulas vão voltar ou não. Não dá para jogar nas costas dos pais sobre volta ou não volta. Até porque muita gente disse na última sexta-feira, só vamos liberar os filhos caso tenha um mecanismo de controle do vírus. E qual seria o mecanismo de controle do vírus? É a vacina. Infelizmente, é só a vacina que é ainda um mecanismo de controle do vírus. Então, os governadores aí, as autoridades precisam de alguma maneira pensar friamente nessa situação.
Então não adianta, tem que voltar às aulas em outubro, não vai voltar às aulas em outubro, porque as pessoas estão desconfiadas e as pessoas estão ainda se protegendo, e acho que é o mais importante, se proteger a todo momento dessa situação toda. É o que todos nós esperamos. Muito bem, o programa Falando de Vida está chegando ao seu final. A gente volta amanhã, às 7h30 da manhã, com o nosso Jornal da Mensagem. E depois, ao 12h15, com outro tema importante aqui no programa Falando de Vida também. Ao longo dessa semana, a gente também vai trazer, no próprio Falando de Vida, mais um entrevistado para falar sobre a questão vocacional. Nós estamos no mês vocacional. A gente já conversou com um seminarista, já conversamos também com o próprio, que está na fase de aula, né, diaconal, né, estudo diaconal, e também com um diácono, pois com certeza estaremos conversando com um padre sobre esse mês vocacional, que é super importante para você seguir a sua linha, para você preencher o seu vazio através da vocação. E como nós já falamos anteriormente, né, a vocação não é só a vocação religiosa, não. É a vocação profissional, a vocação de ser mãe, a vocação de ser pai, a vocação de ser avô, de ser avó, a vocação de ser aí psicólogo, de ser aí um advogado. Amanhã é dia do advogado, né? Então, de ser aí o advogado, e a vocação de sermos pessoas melhores também é uma vocação. Então tudo isso nós estaremos colocando para você também aqui na nossa Rádio Mensagem nesse mês vocacional. Eu volto daqui a pouco já trazendo para você mais informação dentro do Notícias da Hora. Até já! Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.